Você já parou para pensar no que realmente aconteceu no exato momento em que Jesus morreu na cruz? Não estou falando apenas sobre sua última respiração ou sobre as palavras finais que ele pronunciou. Estou falando sobre algo muito mais específico, algo que poucos conhecem, mas que carrega em si uma das provas mais poderosas do amor divino e da realidade da nossa salvação. Quando o soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança, algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria para sempre a nossa compreensão sobre quem Jesus é e sobre o que ele fez por nós. João, o discípulo amado, estava lá. Ele viu com seus próprios olhos. E o que ele testemunhou foi algo que os médicos de hoje confirmam como sendo humanamente impossível de inventar. Do lado perfurado de Jesus, saíram sangue e água. Não apenas sangue, como seria esperado, mas sangue e água, separados, distintos, como se cada gota carregasse um significado profundo, uma mensagem divina gravada no próprio corpo de Cristo. Imagine por um momento essa cena, o céu escurecido, como se toda a criação estivesse de luto, o ar pesado, carregado de uma dor que transcendia o físico. Ali, no alto daquela cruz de madeira áspera, o Filho de Deus havia entregado seu espírito. Mas para os soldados romanos, isso não era suficiente. Eles precisavam ter certeza de que ele estava morto. E foi então que um deles, sem saber que estava cumprindo uma profecia antiga, pegou sua lança e perfurou o lado direito de Jesus. O que aconteceu a seguir mudou tudo. João nos conta que imediatamente saíram sangue e água. Duas substâncias que, segundo a medicina moderna, só podem sair separadas do corpo humano em uma condição muito específica, quando o coração se rompe literalmente devido ao estresse extremo, causando o que os médicos chamam de hemopericárdio. O sangue se acumula ao redor do coração e se separa do soro, criando essa divisão entre sangue e água que João testemunhou. Mas você percebe o que isso significa? Jesus não morreu apenas de asfixia ou perda de sangue, como era comum na crucificação. Seu coração se partiu. Literalmente, o coração daquele que nos ama se quebrou. E não foi apenas pela dor física, por mais intensa que ela tenha sido. Foi pelo peso do pecado de toda a humanidade. Foi pela separação temporária do Pai. Foi pela dor de ver cada um de nós perdido, ferido, desesperançado. Cada gota daquele sangue carregava em si o preço da nossa redenção. Cada gota daquela água representava a vida nova que ele estava nos oferecendo. E ali, no momento mais sombrio da história, quando parecia que o mal havia vencido, Deus estava escrevendo a mais bela história de amor que já existiu. Você já sentiu seu coração se partir? Talvez por uma perda irreparável, uma traição dolorosa, uma desilusão que parecia ter destruído todos os seus sonhos. Talvez você conheça essa sensação de ter o peito apertado, de sentir como se algo dentro de você tivesse se quebrado em 1000 pedaços. Agora imagine que Jesus conhece exatamente essa dor. Ele não apenas a conhece, ele a experimentou de forma mais intensa do que qualquer ser humano poderia suportar. Quando João viu aquele sangue e aquela água, ele não estava apenas testemunhando um fenômeno médico. Ele estava vendo a prova física de que Jesus havia dado literalmente tudo por nós. Até a última gota de sangue, até a última gota de vida. Seu coração se partiu para que o nosso pudesse ser curado. Sua vida se esvaiu para que a nossa pudesse ser plena. E há algo ainda mais profundo nisso tudo. João não registrou esse detalhe por acaso. Ele sabia que estava vendo algo que poucos veriam, algo que precisava ser preservado para todas as gerações. Porque aquele sangue e aquela água não eram apenas evidência da morte de Jesus. Eram o símbolo da vida que ele estava oferecendo a cada um de nós. O sangue representa o preço pago. Cada gota derramada na cruz foi o pagamento completo, final e suficiente pelos nossos pecados. Não um pagamento parcial que precisaria ser completado por nossas obras. Não um adiantamento que exigiria prestações mensais de penitência. Foi o pagamento total, de uma vez por todas, para sempre. A água, por sua vez, representa a vida nova que nos é oferecida, a purificação que vem do Espírito Santo.
a renovação constante que Deus quer fazer em nossos corações. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não apenas tirei os seus pecados, eu estou oferecendo uma vida completamente nova. Pense comigo por um momento. Quando você olha para um copo de água limpa, transparente, o que vê? Pureza, vida, renovação. A água tem o poder de limpar, de refrescar, de dar vida onde antes havia secura. E foi exatamente essa água que brotou do lado de Jesus. Não uma água comum, mas a água da vida eterna, a fonte que nunca seca, o poço que jamais se esvazia. Há uma beleza indescritível no fato de que, no momento da morte de Jesus, brotou vida. No momento da sua maior fraqueza física, manifestou-se o seu maior poder espiritual. Quando parecia que tudo estava perdido, na verdade, tudo estava sendo conquistado. E você precisa entender algo fundamental. Aquele sangue e aquela água não ficaram no passado. Eles têm poder hoje, neste exato momento em que você está ouvindo essas palavras. O sangue de Jesus ainda tem poder para purificar o coração mais manchado, para perdoar o pecado mais terrível, para restaurar a vida mais destroçada. A água que brotou do seu lado ainda tem poder para renovar, para transformar, para dar vida nova onde antes havia apenas morte espiritual. Ela pode alcançar os lugares mais secos da sua alma e fazer brotar esperança onde antes só havia desespero. Talvez você esteja passando por um momento em que sente como se sua própria vida estivesse se esvaindo, como se seus sonhos estivessem morrendo, como se suas forças estivessem se esgotando. Mas eu quero que você entenda algo hoje. No mesmo lugar onde Jesus morreu, brotou vida. E no mesmo lugar onde você sente que algo em você está morrendo, Deus quer fazer brotar algo novo. O cenário do Calvário não era bonito. Era brutal, doloroso, aparentemente sem esperança. As pessoas que passavam por ali balançavam a cabeça em descrença. Os soldados dividiam as roupas de Jesus como se fosse apenas mais um criminoso qualquer. Até mesmo alguns dos discípulos haviam fugido, pensando que tudo havia terminado. Mas Deus estava operando exatamente ali, naquele lugar de aparente derrota. Ele estava transformando a maior injustiça da história na maior demonstração de justiça e amor. Estava usando a crueldade humana para revelar a sua misericórdia infinita. E é isso que Ele quer fazer na sua vida também. Pegar aqueles momentos que parecem ser de pura derrota, de dor sem sentido, de sofrimento aparentemente inútil, e transformá-los em oportunidades de revelação do seu amor e poder. Quando João viu aquele sangue e aquela água, ele entendeu algo que mudou sua vida para sempre. Ele entendeu que estava diante do maior milagre que já havia presenciado. Não apenas a ressurreição que viria 3 dias depois, mas ali mesmo, naquele momento de morte aparente, estava acontecendo o milagre da vida eterna sendo oferecida a toda a humanidade. Cada ser humano que já existiu, ou que ainda vai existir, pode olhar para aquele momento e saber que foi amado de uma forma que transcende toda a compreensão. Que alguém literalmente deu sua vida, quebrou seu coração, derramou seu sangue para que pudesse ter esperança, perdão, vida nova. E o mais impressionante é que isso não foi feito porque merecíamos. Não foi feito porque éramos especiais, ou bons, ou dignos. Foi feito simplesmente porque Ele nos ama. Porque decidiu nos amar, independentemente do que fizéssemos ou deixássemos de fazer. Você já se perguntou por que João fez questão de registrar especificamente que saíram sangue e água? Por que não apenas dizer que Jesus morreu? Por que esse detalhe era tão importante para ele que precisava ser preservado para sempre? Porque João sabia que aquele não era apenas um detalhe médico interessante. Era a assinatura de Deus numa obra de arte espiritual. Era como se Deus estivesse dizendo: olhem bem, vejam o que eu fiz. Vejam até onde eu fui por vocês. E entendam que isso não é apenas morte. É o nascimento de uma nova era, de uma nova esperança, de uma nova vida. O sangue e a água que brotaram de Jesus não foram apenas testemunhas da sua morte. Foram os anunciadores da nossa vida. Foram a proclamação silenciosa, mas poderosa, de que a partir daquele momento, tudo seria diferente. Agora toda pessoa que se sente perdida pode encontrar direção. Toda pessoa que se sente suja pode encontrar purificação. Toda pessoa que se sente morta por dentro pode encontrar vida nova.
Toda pessoa que se sente rejeitada pode saber que é amada incondicionalmente. E talvez você esteja se perguntando, mas como isso se aplica à minha vida prática? Como esse evento que aconteceu há mais de 2000 anos pode fazer diferença no que estou vivendo hoje? A resposta está exatamente no poder daquele sangue e daquela água. Eles não perderam sua eficácia com o passar do tempo. Eles não se tornaram símbolos vazios ou lembranças distantes. Eles continuam sendo a fonte da nossa redenção e da nossa renovação. Quando você se sente oprimido pelo peso da culpa, é o sangue de Jesus que tem poder para purificar sua consciência e devolver a paz ao seu coração. Quando você se sente espiritualmente seco, é a água que brotou do seu lado que pode irrigar os lugares mais áridos da sua alma. Imagine uma pessoa que há anos carrega o peso de algo que fez no passado, algo que a envergonha tanto que ela evita espelhos, evita multidões, evita até mesmo seus próprios pensamentos. Essa pessoa pode estar certa de uma coisa: o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer mancha que ela possa carregar. Ou pense em alguém que perdeu completamente a esperança, que olha para o futuro e vê apenas escuridão, que sente como se sua vida fosse um deserto sem fim. Essa pessoa precisa saber que a água que brotou do lado de Jesus tem poder para fazer florescer vida, até mesmo no deserto mais árido. O que mais me impressiona nessa história é que João não apenas viu, ele testificou. Ele não guardou essa informação para si mesmo. Ele sabia que precisava compartilhar, porque entendia que outras pessoas precisavam saber que há esperança real, tangível, disponível. E é exatamente isso que eu quero fazer com você hoje. Não apenas contar uma história interessante da Bíblia, mas testemunhar que o poder daquele sangue e daquela água continua real, continua disponível, continua transformando vidas todos os dias. Você não precisa carregar sozinho o peso dos seus erros. Você não precisa tentar se purificar através dos seus próprios esforços. Você não precisa viver com sede espiritual quando há uma fonte de água viva disponível para você. Aquele momento no Calvário, quando o soldado perfurou o lado de Jesus e saíram sangue e água, foi como se Deus estivesse assinando um cheque em branco para a sua vida. Um cheque que pode cobrir qualquer dívida do seu passado e financiar qualquer sonho do seu futuro. O sangue cobre a dívida. A água financia os sonhos. O sangue resolve o passado. A água garante o futuro. O sangue traz perdão. A água traz renovação. E ambos estão disponíveis para você. Não por causa do que você é, mas por causa do que Jesus fez. Eu quero fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa revelação sobre o sangue e a água de Jesus tocou algo profundo no seu coração, eu te convido a deixar sua curtida. É mais do que um gesto simples, é o reconhecimento de que você entendeu a profundidade desse amor divino. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos muito mais para descobrir juntos sobre as maravilhas do coração de Deus. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está carregando o peso da culpa, ou que está vivendo com sede espiritual. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente a palavra que ela precisa para descobrir que há esperança real. E aqui nos comentários, eu quero muito saber: o que mais tocou você nessa revelação sobre o sangue e a água? Como você sentiu o coração de Jesus se aproximando do seu? Sua experiência é preciosa para mim e pode ser fonte de encorajamento para outros. Mas essa descoberta sobre o sangue e a água é apenas o começo da nossa jornada. Porque agora precisamos entender algo ainda mais profundo. O que exatamente cada uma dessas substâncias representa na nossa vida espiritual. E como podemos experimentar na prática o poder transformador que brotou do coração partido de Jesus. Agora que entendemos o que realmente aconteceu naquele momento sagrado no Calvário, precisamos mergulhar mais fundo no significado de cada gota que brotou do coração partido de Jesus. Porque aquele sangue não era comum. Aquela água não era ordinária. Eles carregavam em si toda a eternidade, toda a esperança da humanidade, todo o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Vamos começar com o sangue. Desde o início dos tempos,
Deus estabeleceu um princípio que ecoaria através de toda a história. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas por quê? Por que Deus escolheu especificamente o sangue como símbolo e instrumento da nossa redenção? A resposta está na própria essência da vida. A Bíblia nos diz que a vida da carne está no sangue. Quando você corta o dedo e vê aquele líquido vermelho escorrendo, não está vendo apenas uma substância qualquer. Está vendo a própria vida se manifestando de forma física. O sangue carrega oxigênio para cada célula, nutrientes para cada órgão, vida para cada parte do corpo. Por isso, quando Jesus derramou seu sangue, ele não estava apenas morrendo, estava oferecendo sua própria vida como pagamento pelos nossos pecados. Cada gota que escorreu das feridas dos pregos, cada gota que brotou da coroa de espinhos, cada gota que saiu do seu lado perfurado, era a vida sendo entregue voluntariamente por amor. Mas há algo ainda mais profundo nisso. O sangue de Jesus não era apenas humano, era divino. Era o sangue do próprio Deus encarnado. Por isso ele tinha valor infinito, poder infinito, eficácia infinita. Uma única gota seria suficiente para salvar toda a humanidade. E mesmo assim, ele derramou tudo. Você já parou para pensar na matemática do amor divino? Se uma gota seria suficiente, por que ele derramou tudo? Porque o amor verdadeiro não mede custos. Porque quando alguém ama de verdade, dá tudo o que tem, não apenas o mínimo necessário. Jesus não queria apenas nos salvar, ele queria que soubéssemos, sem sombra de dúvida, o quanto somos amados. Imagine um pai que vê seu filho se afogando e tem duas opções: jogar uma boia que pode salvá-lo, ou pular na água e dar a própria vida para ter certeza de que o filho está seguro. O sangue de Jesus representa a segunda opção. Deus poderia ter encontrado 1000 maneiras de nos salvar, mas escolheu a que custaria mais caro para ele e seria mais preciosa para nós. E quando falamos do poder do sangue de Jesus, não estamos falando de algo místico ou abstrato. Estamos falando de algo tão real quanto a gravidade, tão poderoso quanto a luz do sol, tão transformador quanto o próprio tempo. Este sangue tem poder para alcançar o passado mais sombrio e transformá-lo em testemunho de graça. Tem poder para tocar o presente mais complicado e trazer paz no meio da tempestade. Pense em alguém que carrega há anos o peso de uma decisão errada, uma traição que destruiu um casamento, uma palavra dura que magoou um filho, um momento de fraqueza que resultou em consequências dolorosas. Essa pessoa pode tentar 1000 formas de se perdoar, pode fazer 1000 penitências, pode dedicar o resto da vida a boas obras, mas nada disso consegue apagar a mancha da culpa que ela carrega no coração. Mas o sangue de Jesus pode, não porque minimiza o pecado, mas porque paga o preço real dele. Não porque finge que não aconteceu, mas porque oferece perdão verdadeiro, completo, definitivo. É como se Deus pegasse aquela mancha e dissesse: está pago, está perdoado, está esquecido para sempre. E aqui chegamos a uma das verdades mais difíceis de aceitar para o coração humano. Não há nada que você possa fazer para merecer este perdão, e não há nada que você possa fazer para perdê-lo. O sangue de Jesus não funciona baseado no nosso merecimento. Funciona baseado no amor incondicional de Deus. Isso é ao mesmo tempo libertador e desafiador. Libertador porque significa que não importa o que você fez, há perdão disponível. Desafiador porque significa que você precisa aceitar este presente sem tentar pagá-lo, sem tentar merecê-lo, sem tentar complementá-lo com suas obras. É como receber um presente de R$1 milhão de alguém que você sabe que te ama, mas sentir que precisa devolver pelo menos 10 mil para não se sentir devedor. Mas Deus está dizendo: não quero que você devolva nada. Quero apenas que aceite e seja feliz. Consegue imaginar como isso pode ser difícil para o orgulho humano? Mas o sangue de Jesus não resolve apenas a questão da culpa. Ele também resolve a questão da nossa natureza. Porque o problema não é apenas que pecamos, é que somos pecadores por natureza. É como alguém que não apenas comete erros de português, mas não conhece o idioma. Precisa não apenas de correção, mas de transformação. E é aqui que entra a água que brotou do lado de Jesus. Se o sangue representa o preço pago pelos nossos pecados,
A água representa a vida nova que ele nos oferece. Se o sangue resolve o nosso passado, a água garante o nosso futuro. Se o sangue nos justifica diante de Deus, a água nos santifica para viver como filhos seus. A água sempre foi símbolo de purificação, de limpeza, de renovação. Quando você toma um banho depois de um dia cansativo, a água não apenas remove a sujeira, ela renova as energias, refresca o corpo, prepara para um novo momento. A água que brotou do lado de Jesus faz isso com nossa alma. Mas não é uma limpeza superficial, como passar um pano molhado num móvel empoeirado. É uma limpeza profunda, como mergulhar numa cachoeira cristalina que lava não apenas a pele, mas parece renovar até os pensamentos. Esta água tem poder para alcançar os lugares mais escondidos do coração, onde nós mesmos às vezes não conseguimos chegar. Quantas vezes você já tentou mudar algo em você e simplesmente não conseguiu? Tentou parar com um hábito destrutivo, tentou ser mais paciente, tentou perdoar alguém, tentou ter mais fé e percebeu que a força de vontade não era suficiente? A água que brotou de Jesus representa o poder do Espírito Santo agindo em nós para fazer aquilo que não conseguimos fazer sozinhos. É importante entender que esta transformação não acontece de uma hora para outra, como mágica. É um processo, como uma semente que germina, cresce, desenvolve raízes, produz folhas e finalmente dá frutos. A água do Espírito Santo irriga constantemente nossa vida espiritual, permitindo que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. E há algo maravilhoso neste processo. Quanto mais permitimos que esta água nos lave, mais sede temos dela. É como descobrir um sabor que você nunca experimentou e que se torna seu favorito. Você não se cansa, você quer mais. Não é vício, é vida. Não é dependência doentia, é dependência saudável, como a dependência que temos do ar para respirar. Jesus disse que quem bebesse da água que ele dá, nunca mais teria sede. Isso não significa que paramos de precisar da água, significa que nunca mais ficaremos sem ela. É como ter uma fonte inesgotável dentro de nós, sempre disponível, sempre pura, sempre renovadora. Mas deixe-me perguntar algo que pode incomodar um pouco. Você tem vivido com sede espiritual? Você tem tentado se satisfazer com águas que não matam a sede verdadeira? Águas do sucesso profissional, do reconhecimento social, dos prazeres temporários, das realizações pessoais? Não há nada errado com essas coisas em si mesmas, mas elas não foram criadas para matar a sede mais profunda da alma humana. É como tentar matar a sede com refrigerante. Pode dar uma sensação momentânea de satisfação, mas logo você precisa de mais, e mais, e mais, numa busca que nunca termina. A água que brotou do lado de Jesus é diferente. Ela satisfaz de verdade, não temporariamente, mas permanentemente, não superficialmente, mas profundamente. Não deixa você dependente de doses cada vez maiores, mas te ensina a valorizar cada gota como um presente precioso. E aqui chegamos a outro aspecto fundamental desta água. Ela não apenas nos purifica e nos satisfaz, ela também nos capacita. A mesma água que lava nossos pecados também nos enche do poder do Espírito Santo para viver de forma sobrenatural. Pense em como Jesus vivia. Ele amava os inimigos, perdoava quem o machucava, tinha paz no meio das tempestades, demonstrava alegria mesmo sabendo o que o aguardava, mantinha a esperança quando todos ao redor duvidavam. Como isso era possível? Através do poder do Espírito Santo, a mesma água que agora está disponível para nós. Isso significa que você pode amar pessoas que te magoaram, pode perdoar ofensas que pareciam imperdoáveis, pode ter paz em situações que deveriam te deixar desesperado, pode demonstrar alegria mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, pode manter esperança quando tudo parece perdido, não por força própria, mas através da água viva que flui do trono de Deus, diretamente para seu coração. É como se você tivesse acesso a uma fonte de energia espiritual que nunca se esgota, que sempre tem mais, que sempre pode suprir aquilo de que você precisa. Mas talvez você esteja pensando, isso parece bom demais para ser verdade. Se é assim tão simples, por que tantas pessoas, inclusive cristãos, vivem como se não tivessem acesso a este sangue e a esta água?
A resposta está na diferença entre ter acesso e usar o acesso. É como ter uma torneira em casa, mas esquecer de abri-la quando está com sede. O sangue de Jesus e a água do Espírito não são forças que agem automaticamente em nossa vida. São presentes que precisam ser recebidos, recursos que precisam ser acessados, fontes que precisam ser abertas através da fé. A fé é como a mão que abre a torneira. A fé é como a boca que bebe da água. A fé é como o coração que recebe o perdão. Sem fé, podemos estar cercados de recursos divinos e ainda assim viver na pobreza espiritual. E aqui chegamos a uma pergunta crucial: como desenvolver e fortalecer esta fé? Como aprender a viver constantemente no poder do sangue e da água de Jesus? A resposta está na comunhão, na oração, na meditação na palavra de Deus e na prática de viver como quem realmente foi perdoado e renovado. É interessante notar que João, ao testemunhar aquele sangue e aquela água, não apenas viu e registrou. Ele passou o resto da vida vivendo no poder daquilo que havia presenciado. Suas cartas estão cheias de referências ao amor, ao perdão, à vida eterna, à purificação dos pecados. Ele não apenas conhecia a teoria, ele experimentava a realidade. E essa é a diferença entre conhecimento e experiência. Você pode conhecer todos os detalhes sobre natação, mas até entrar na água, não sabe realmente o que é nadar. Você pode saber tudo sobre o sangue e a água de Jesus, mas até experimentar pessoalmente o perdão e a renovação, não conhece realmente o poder deles. Por isso a fé precisa ser prática, precisa ser vivencial, precisa sair da mente e descer ao coração, precisa deixar de ser apenas uma crença e se tornar uma experiência diária, como alguém que não apenas sabe que existe comida na geladeira, mas vai lá e se alimenta todos os dias. E quando começamos a viver realmente nesta dimensão, algo extraordinário acontece. Começamos a transbordar. O sangue que nos purifica e a água que nos renova não ficam apenas em nós, eles começam a fluir através de nós para alcançar outras pessoas. É impossível estar verdadeiramente cheio do amor de Deus e não amar o próximo. É impossível experimentar genuinamente o perdão divino e não perdoar quem nos ofendeu. É impossível beber da água viva e não ter compaixão por quem está com sede espiritual. Isso não é uma obrigação pesada que Deus coloca sobre nós. É a consequência natural de uma vida transformada. É como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de águas. Ela não se esforça para dar frutos. Ela simplesmente os produz porque está bem nutrida. Quando entendemos isso, a vida cristã deixa de ser um fardo de regras e se torna uma aventura de amor. Deixa de ser uma tentativa desesperada de agradar a Deus através de obras e se torna uma resposta espontânea de gratidão por tudo que Ele já fez por nós. E aqui está uma das realidades mais belas do Evangelho. Deus não está esperando que você se torne perfeito para te amar. Ele te ama exatamente como você é neste momento, com todas as suas falhas, medos, dúvidas e imperfeições. O sangue de Jesus já pagou por tudo isso. A água do Espírito já está disponível para renovar tudo isso. Você não precisa se limpar primeiro para depois se aproximar de Deus. Você se aproxima de Deus para ser limpo por Ele. Você não precisa se renovar primeiro para depois receber o Espírito. Você recebe o Espírito para ser renovado por Ele. É como alguém que está sujo e com sede no deserto e de repente encontra uma cachoeira cristalina. Essa pessoa não pensa: preciso me limpar primeiro antes de entrar na água. Ela entra na água para ser limpa por ela. Ela não pensa: preciso matar minha sede primeiro antes de beber. Ela bebe para matar a sede. Da mesma forma, você não precisa esperar se sentir digno para se aproximar de Jesus. Você se aproxima de Jesus para descobrir que já é amado e aceito. Você não precisa esperar ter fé suficiente para receber o perdão. Você recebe o perdão para que sua fé seja fortalecida. Mas deixe-me fazer uma pergunta que pode mexer com algumas estruturas mentais que talvez você tenha construído ao longo da vida. E se você descobrisse que Deus não está bravo com você? E se descobrisse que Ele não está decepcionado, não está cobrando, não está esperando você se esforçar mais? E se descobrisse que o coração que se partiu na cruz se partiu de amor, não de raiva?
Que o sangue que foi derramado para te aproximar, não para te afastar. Que a água que brotou tem o propósito de te renovar, não de te condenar. Essa pode ser uma descoberta revolucionária para quem cresceu, achando que precisa conquistar o amor de Deus, merecer sua aprovação, pagar por seus benefícios. Mas a verdade é que tudo isso já foi conquistado, já foi merecido, já foi pago por Jesus na cruz. Sua única responsabilidade agora é receber o perdão como um presente, receber a renovação como uma dádiva, receber o amor como algo incondicional. Não porque você é especial, mas porque Ele é especial. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu te dar. Se essa mensagem está tocando algo profundo em você, deixe sua curtida como forma de dizer sim ao amor de Deus. Se inscreva para continuarmos juntos descobrindo as maravilhas do coração divino. E compartilhe com alguém que precisa saber que é amado incondicionalmente. Nos comentários, conte como você tem experimentado o poder do sangue e da água de Jesus em sua vida. Mas agora precisamos ir ainda mais fundo, porque entender o sangue e a água é apenas o começo. Precisamos descobrir como esse amor divino encontra e cura as feridas mais profundas do coração humano, transformando nossa dor em propósito e nossa fraqueza em força. Agora que começamos a compreender o poder do sangue e da água que brotaram do coração partido de Jesus, precisamos enfrentar uma realidade que muitas vezes preferimos evitar: a dor. Porque a verdade é que todos nós carregamos feridas, algumas visíveis, outras escondidas no mais profundo do coração, algumas recentes, outras antigas que pareciam ter cicatrizado, mas ainda doem quando tocadas. Você já reparou como algumas dores físicas podem ser facilmente tratadas? Um corte no dedo, você coloca um curativo e em poucos dias está curado. Uma dor de cabeça, você toma um remédio e passa. Mas existem outras dores que parecem não ter cura. Dores que médicos não conseguem diagnosticar. Remédios que não fazem efeito. Tratamentos que não funcionam. Assim são também as feridas da alma. Algumas são superficiais e o tempo as cura naturalmente. Outras são tão profundas que parecem ter criado raízes em nós, moldando nossa forma de ver o mundo, de nos relacionar com as pessoas, de enxergar a nós mesmos. Talvez você carregue a ferida do abandono. Alguém que deveria ter ficado simplesmente foi embora. Um pai que nunca voltou para casa. Uma mãe que escolheu outras prioridades. Um cônjuge que decidiu que o casamento não valia mais a pena. Um amigo que te traiu quando você mais precisava de apoio. Essa ferida do abandono tem uma particularidade cruel. Ela nos faz questionar nosso próprio valor. Se eu fosse importante, essa pessoa teria ficado. Se eu fosse amável, ela não teria me deixado. Deve haver algo errado comigo para as pessoas fugirem da minha vida. E então começamos a construir muros. Muros de proteção que na verdade se tornam prisões. Decidimos que é melhor não nos apegar muito para não sofrer de novo. É melhor não confiar completamente para não ser decepcionados novamente. É melhor manter as pessoas a uma distância segura, onde possam nos fazer companhia, mas não possam nos machucar. Mas aqui está algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre essa ferida. Jesus conhece intimamente a dor do abandono. Na cruz, ele experimentou o abandono mais profundo que alguém já viveu. Não apenas dos amigos que fugiram, não apenas da multidão que o rejeitou, mas até mesmo do Pai, quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso não foi apenas um grito de dor física. Foi o clamor de alguém que estava experimentando o peso de todo o pecado da humanidade. E por isso teve que ser temporariamente separado da presença do Pai. Foi o abandono mais injusto da história, porque ele nunca fez nada para merecê-lo. E por que ele passou por isso? Para que você nunca mais precisasse passar. Para que quando você se sentir abandonado, possa saber que há alguém que entende exatamente o que você está sentindo. Alguém que não apenas simpatiza com sua dor, mas que literalmente a experimentou de forma ainda mais intensa. O sangue que brotou do seu coração partido tem poder para curar sua ferida de abandono, porque foi derramado por alguém que conhece essa dor. E a água que saiu junto
Tem poder para lavar a mentira que essa ferida sussurrou no seu ouvido durante anos. A mentira de que você não é digno de ser amado. Ou talvez sua ferida seja a da rejeição. Você tentou, se esforçou, deu o seu melhor, mas não foi suficiente. Não foi escolhido para o emprego que queria. Não foi aceito no grupo que admirava. Não foi correspondido no amor que ofereceu. Não foi valorizado pela família que tanto tentou agradar. A rejeição tem esse poder terrível de nos fazer sentir inadequados. Como se houvesse algo fundamentalmente errado conosco que nos torna rejeitáveis. E quanto mais tentamos nos modificar para ser aceitos, mais perdemos nossa identidade verdadeira, até chegarmos ao ponto de não saber mais quem realmente somos. Mas Jesus também conhece a dor da rejeição. Ele foi rejeitado pela sua própria cidade natal. Foi rejeitado pelos líderes religiosos do seu tempo. Foi rejeitado pelo seu próprio povo, que escolheu Barrabás em seu lugar. Foi rejeitado até mesmo por alguns dos seus discípulos, que o abandonaram na hora da provação. E, no entanto, ele nunca perdeu sua identidade. Nunca tentou se modificar para agradar quem o rejeitava. Nunca questionou seu próprio valor por causa da rejeição que enfrentou. Por quê? Porque sua identidade estava firmada no amor do Pai, não na aprovação das pessoas. E é exatamente isso que o sangue e a água de Jesus querem fazer por você. O sangue quer lavar a dor da rejeição, e a água quer estabelecer sua verdadeira identidade como filho amado de Deus. Não porque você conquistou esse amor, mas porque ele já existia antes mesmo de você nascer. Existe também a ferida da traição. Essa talvez seja uma das mais dolorosas, porque vem de quem amamos e confiamos. É a descoberta de que alguém em quem depositamos nossa confiança usou essa confiança para nos machucar. O amigo que espalhou seus segredos. O sócio que roubou seu negócio. O cônjuge que quebrou os votos do casamento. O líder espiritual que abusou de sua autoridade. A traição não machuca apenas no momento em que é descoberta. Ela contamina as lembranças. Faz você questionar se o que vocês viveram juntos foi real ou foi apenas manipulação. Faz você duvidar da sua capacidade de discernir o caráter das pessoas. Cria uma desconfiança generalizada que pode se estender a relacionamentos que nada têm a ver com quem te traiu. Jesus também foi traído. E por alguém do seu círculo íntimo. Judas não era um inimigo declarado, era um dos 12. Comeu na mesa de Jesus. Ouviu seus ensinamentos, presenciou seus milagres e ainda assim o entregou por 30 moedas de prata. Mas observe a resposta de Jesus à traição. Quando Judas se aproximou no Getsêmani para entregá-lo, Jesus o chamou de amigo. Não com sarcasmo, mas com genuína compaixão. Mesmo sendo traído, ele não perdeu sua capacidade de amar. Mesmo sendo entregue, ele não se tornou vingativo. O sangue que ele derramou tem poder para curar sua ferida de traição porque foi derramado por alguém que escolheu perdoar mesmo sendo traído. E a água que brotou junto pode lavar o amargor que a traição deixou no seu coração, permitindo que você volte a confiar, a amar, a se relacionar sem carregar o peso do passado. Há também a ferida da culpa. Não a culpa que outros colocam sobre nós, mas a culpa que nós mesmos carregamos pelas nossas próprias escolhas. O erro que cometemos e que mudou o rumo da nossa vida. A oportunidade que perdemos por medo ou orgulho. A palavra que dissemos na raiva e que magoou alguém profundamente. A omissão que teve consequências graves. Essa ferida da culpa é particularmente cruel, porque somos nós mesmos que a alimentamos. Outros podem nos perdoar, mas nós não conseguimos nos perdoar. Outros podem esquecer, mas nós ficamos remoendo, revivendo, nos punindo mentalmente pelo que fizemos ou deixamos de fazer. E aqui está uma das verdades mais revolucionárias sobre o sangue de Jesus. Ele tem poder para nos perdoar até de nós mesmos. Quando você não consegue se perdoar, quando sente que merece carregar essa culpa para sempre, quando acha que seria injusto deixar essa dor passar, o sangue de Cristo sussurra uma verdade libertadora. Está pago. Você pode se perdoar porque eu já paguei o preço. Não é sobre minimizar a gravidade do que fizemos. É sobre reconhecer que o preço já foi pago por alguém que tinha autoridade para pagá-lo.
É sobre aceitar que o perdão não é algo que conquistamos através do sofrimento, mas algo que recebemos através da graça. E a água que brotou junto com o sangue tem poder para lavar não apenas a culpa, mas também as consequências tóxicas dela: a vergonha, o autodesprezo, a sensação de que somos irreparavelmente defeituosos. Essa água pode renovar nossa autoimagem, nossa esperança, nossa capacidade de recomeçar. Existe também a ferida da perda, a morte de alguém que amamos, o fim de um relacionamento que pensávamos que duraria para sempre, a perda de um sonho que dava sentido à nossa vida, a perda da saúde, da juventude, da capacidade de fazer coisas que antes fazíamos com facilidade. A perda tem essa característica de criar um vazio que parece impossível de ser preenchido. E muitas vezes tentamos preencher esse vazio com coisas que não foram feitas para isso: trabalho excessivo, relacionamentos superficiais, vícios diversos, ativismo religioso sem coração. Mas Jesus também conhece a dor da perda. Ele perdeu seu melhor amigo, Lázaro. Chorou diante do túmulo. Sentiu a dor da separação. E mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo, ainda assim permitiu-se sentir a dor da perda, porque era real, era humana, era válida. Na cruz, Jesus experimentou a maior perda de todas, a perda temporária da comunhão com o Pai. E ele fez isso para que nossas perdas nunca fossem definitivas, para que sempre houvesse esperança de reencontro, de restauração, de renovação. O sangue que ele derramou não traz de volta o que perdemos, mas cura a ferida que a perda deixou. E a água que brotou não substitui o que se foi, mas irriga nossa vida para que novas coisas possam crescer, novos relacionamentos possam florescer, novos sonhos possam nascer. Talvez sua ferida seja a do medo. Medo de não ser suficiente. Medo de ser descoberto como uma fraude. Medo de ser rejeitado se as pessoas conhecessem quem você realmente é. Medo do futuro, do desconhecido, de perder o controle sobre sua vida. O medo é uma emoção que pode nos paralisar ou nos fazer tomar decisões desesperadas. Pode nos fazer fugir de oportunidades ou nos agarrar obsessivamente a coisas que pensamos que nos dão segurança. Pode nos fazer construir vidas inteiras baseadas na evitação do que tememos, ao invés da busca do que amamos. Jesus também sentiu medo. No Getsemane, ele suou gotas de sangue de tanta angústia diante do que sabia que o aguardava. Ele conhece a sensação de ter o estômago contraído pela ansiedade, o coração acelerado pela preocupação, a mente tomada por cenários assustadores. Mas ele não deixou o medo controlá-lo. Sentiu o medo, reconheceu o medo, mas escolheu fazer o que era certo apesar do medo. E o sangue que ele derramou tem poder para quebrar o domínio que o medo pode ter sobre nossa vida. A água que brotou junto pode lavar a ansiedade que o medo produz e nos encher da paz que excede todo entendimento. Não é a ausência de circunstâncias assustadoras, mas a presença de uma segurança que vem de saber que estamos nas mãos de alguém que nos ama e que tem todo o poder. E há uma ferida que talvez seja a mais difícil de admitir: a ferida da solidão. Não necessariamente estar fisicamente sozinho, mas se sentir desconectado, não compreendido, como se vivesse num mundo onde ninguém realmente te conhece ou se importa com quem você é de verdade. Essa solidão pode existir mesmo no meio de uma multidão. Pode existir dentro de um casamento, de uma família, de uma igreja. É a sensação de que você poderia desaparecer e ninguém notaria, ou de que, se as pessoas realmente te conhecessem, não gostariam do que encontrassem. Jesus também experimentou essa solidão profunda, incompreendido pelos seus próprios irmãos, questionado pelos seus discípulos, rejeitado pelas multidões que antes o seguiam. E na cruz, experimentou a solidão mais profunda de todas, a separação temporária do Pai. Mas ele passou por essa solidão para que você nunca precisasse se sentir verdadeiramente sozinho. O sangue que ele derramou abriu o caminho para uma intimidade com Deus que é mais real do que qualquer relacionamento humano. E a água que brotou representa o Espírito Santo, que Jesus disse que estaria conosco para sempre. Isso não significa que você nunca mais se sentirá sozinho. Significa que, quando se sentir, pode saber que há alguém que está mais próximo do que sua própria respiração.
Alguém que conhece seus pensamentos mais íntimos, suas lutas mais secretas, seus sonhos mais profundos, e ainda assim te ama incondicionalmente. Mas aqui está algo que pode ser difícil de aceitar. A cura dessas feridas nem sempre acontece da forma como esperamos. Às vezes esperamos que Deus remova completamente a dor, como se ela nunca tivesse existido. Mas muitas vezes Ele faz algo diferente. Ele transforma a ferida em fonte de compaixão. É como uma árvore que foi ferida por um raio, mas continua crescendo ao redor da cicatriz. A marca permanece, mas não impede o crescimento. Na verdade, às vezes torna a árvore mais forte, com raízes mais profundas, tronco mais resistente. Suas feridas curadas pelo sangue e pela água de Jesus podem se tornar pontes de conexão com outras pessoas que estão sofrendo. Sua experiência de abandono pode te capacitar a acolher quem se sente rejeitado. Sua experiência de traição pode te ensinar a perdoar o imperdoável. Sua experiência de perda pode te permitir consolar quem está enlutado. Isso não romantiza o sofrimento, nem sugere que Deus causa dor para nos ensinar algo. Significa que Ele é poderoso o suficiente para transformar até mesmo nossas piores experiências em instrumentos de cura para outros. E há algo mais que precisa ser dito sobre esse processo de cura. Ele não acontece no isolamento. Deus geralmente usa outras pessoas como instrumentos de cura em nossa vida. O sangue e a água de Jesus fluem através da comunidade de fé, através de relacionamentos saudáveis, através de pessoas que escolhem ser canais do amor divino. Talvez você tenha sido magoado pela igreja, por líderes religiosos, por pessoas que se diziam cristãs. Isso é real e doloroso. Mas não permita que a ferida causada por representantes imperfeitos de Jesus te impeça de receber a cura que vem do próprio Jesus. É como recusar tratamento médico porque um médico te tratou mal uma vez. Você pode escolher outro médico, outro hospital, mas não pode abrir mão do tratamento se quiser ser curado. Da mesma forma, você pode precisar encontrar uma comunidade mais saudável, líderes mais íntegros, mas não pode abrir mão da comunhão se quiser experimentar plenamente a cura que Jesus oferece. E aqui chegamos a uma pergunta crucial: como saber se estamos sendo curados? Como reconhecer a ação do sangue e da água de Jesus em nossas feridas mais profundas? Um dos sinais é que começamos a ter compaixão por quem nos machucou. Não porque o que fizeram foi certo, mas porque reconhecemos que pessoas feridas costumam ferir outras pessoas. Começamos a entender que quem nos abandonou provavelmente também foi abandonado. Quem nos rejeitou provavelmente também foi rejeitado. Quem nos traiu provavelmente também foi traído. Outro sinal é que começamos a usar nossa dor de forma construtiva ao invés de destrutiva. Em vez de usar nossa ferida como desculpa para machucar outros, começamos a usá-la como motivação para curar outros. Em vez de permitir que o passado determine nosso futuro, começamos a usar as lições aprendidas para fazer escolhas melhores. Um terceiro sinal é que começamos a ter esperança novamente. Não uma esperança ingênua que nega a realidade da dor, mas uma esperança madura que acredita que Deus pode trazer beleza das cinzas, alegria da tristeza, força da fraqueza. Mas talvez você esteja pensando: eu quero essa cura, mas não sei como recebê-la. Não sei como aplicar o poder do sangue e da água de Jesus às minhas feridas específicas. A resposta começa com honestidade. Honestidade com Deus sobre suas feridas, seus medos, suas lutas. Não precisa usar palavras bonitas ou linguagem religiosa. Deus prefere honestidade bruta à piedade superficial. Ele já conhece sua dor mesmo antes de você falar sobre ela. Mas há algo poderoso que acontece quando vocalizamos nossa necessidade de cura. Depois vem a rendição. Rendição da necessidade de controlar como e quando a cura vai acontecer. Rendição da exigência de que a cura aconteça exatamente da forma como imaginamos. Rendição da tendência de tentar se curar sozinho através de força de vontade ou pensamento positivo. E então vem a fé. Não uma fé perfeita, mas uma fé simples que diz: Jesus, eu creio que seu sangue tem poder para curar minhas feridas, e sua água tem poder para renovar minha vida. Eu me abro para receber essa cura, mesmo que ela venha de forma diferente do que espero. Essa fé não precisa ser grande.
Jesus disse que fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. E suas feridas, por maiores que sejam, não são maiores do que o poder do sangue e da água que brotaram do coração partido do Filho de Deus. Se você reconheceu suas próprias feridas nesta conversa, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que também precisa de cura. Nos comentários, conte uma palavra de esperança para quem está sofrendo. Mas agora chegamos ao momento mais importante de nossa jornada. Descobrir como essas feridas curadas se transformam em fontes de força, como a dor redimida se torna propósito, e como o coração renovado pelo sangue e pela água de Jesus pode viver em vitória completa. Agora chegamos ao coração de tudo o que conversamos até aqui. Chegamos ao momento em que todas as peças do quebra-cabeças se encaixam, onde todas as perguntas encontram suas respostas, onde toda a dor encontra seu propósito. Porque a história do sangue e da água que brotaram do lado de Jesus não termina na cruz. Na verdade, ela apenas começa ali. Você precisa entender algo fundamental, que pode revolucionar completamente a forma como você vê sua vida, suas circunstâncias, seu futuro. Aquele momento no Calvário não foi uma derrota disfarçada de vitória. Foi a maior vitória da história disfarçada de derrota. Não foi Deus perdendo o controle da situação. Foi Deus executando o plano mais perfeito que já existiu. Quando aquele sangue e aquela água brotaram do coração partido de Jesus, não estavam apenas saindo os elementos da nossa salvação. Estava saindo a declaração oficial de que a batalha havia sido ganha. O inimigo das nossas almas pensou que estava vencendo quando conseguiu colocar Jesus na cruz. Mas, na verdade, estava assinando sua própria certidão de derrota. É como um jogador de xadrez que pensa que está ganhando porque capturou várias peças do adversário, mas não percebe que cada movimento que fez apenas aproximou o xeque-mate que o adversário planejou desde o início. Satanás pensou que estava destruindo Jesus, mas na verdade estava sendo destruído por Jesus. E aqui está a verdade que muda tudo. Se Jesus venceu, você também venceu. Se ele triunfou, você também triunfou. Se ele conquistou, você também conquistou. Não porque você mereceu, não porque lutou bem, mas porque ele escolheu dividir sua vitória com você. Escolheu fazer você participante da sua conquista. Imagine alguém que passa a vida toda se sentindo derrotado, fracassado, sem esperança. E de repente descobre que é herdeiro de um rei que conquistou não apenas um país, mas todos os países do mundo. Que possui não apenas algumas riquezas, mas todas as riquezas do universo. Que tem autoridade não apenas sobre algumas pessoas, mas sobre todas as forças espirituais que existem. Isso não é fantasia, isso é realidade espiritual. O sangue de Jesus não apenas perdoou seus pecados, ele fez de você um co-herdeiro com Cristo. A água que brotou do seu lado não apenas renovou sua vida, ela estabeleceu você como filho de Deus com todos os privilégios e autoridades que isso inclui. Mas deixe-me perguntar algo que pode incomodar. Você tem vivido como vencedor ou como vítima? Você tem vivido na consciência da sua identidade real ou na ilusão das suas circunstâncias temporárias? Você tem exercido a autoridade que Jesus conquistou para você? Ou tem se submetido a forças que na verdade já foram derrotadas? Porque uma das estratégias mais eficazes do inimigo é fazer você esquecer quem você realmente é em Cristo. Fazê-lo viver como se ainda fosse escravo quando na verdade já foi liberto. Como se ainda fosse órfão quando na verdade já foi adotado. Como se ainda fosse pobre quando na verdade já foi enriquecido com todas as bênçãos espirituais. É como alguém que herdou uma mansão, mas continua morando na rua, porque ninguém lhe disse que a herança já foi liberada. As chaves estão disponíveis, os documentos estão em ordem, mas enquanto não tomar posse daquilo que já é seu por direito, continuará vivendo em pobreza desnecessária. O sangue de Jesus já pagou o preço da sua liberdade. A água que brotou do seu lado já garantiu sua renovação constante. A vitória já foi conquistada. A herança já foi liberada. As chaves já estão nas suas mãos. A única coisa que falta é você tomar posse daquilo que já é seu por direito conquistado na cruz. E quando você começa a viver nesta consciência, tudo muda. Seus problemas não desaparecem magicamente, mas você os enfrenta com uma perspectiva completamente diferente.
Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: como Deus vai usar isso para o meu bem? Suas circunstâncias podem ser as mesmas, mas sua posição espiritual é completamente diferente. É como a diferença entre estar no chão olhando para uma montanha gigantesca e estar no topo da montanha olhando para os vales lá embaixo. A paisagem é a mesma, mas a perspectiva muda tudo. Quando você entende que o sangue de Jesus não apenas perdoou seus pecados passados, mas também garantiu sua vitória sobre tentações futuras, você para de viver com medo de falhar e começar a viver com expectativa de vencer. Quando você compreende que a água que brotou do seu lado não é apenas para renovação ocasional, mas para transformação constante, você para de se conformar com pequenas mudanças e começa a esperar grandes transformações. Quando você reconhece que a cruz não foi apenas um evento histórico, mas o momento em que seu destino eterno foi assegurado, você para de viver na ansiedade sobre o futuro e começa a viver na confiança de que tudo vai cooperar para o seu bem. Mas talvez você esteja pensando: se isso é verdade, por que minha vida ainda tem tantas dificuldades? Por que ainda luto com os mesmos problemas? Por que ainda me sinto fraco em tantas áreas? A resposta está na diferença entre posição e experiência. Sua posição em Cristo é perfeita e completa desde o momento em que você creu. Mas sua experiência dessa posição é progressiva e se desenvolve com o tempo. É como uma criança que nasce numa família real. Sua posição como príncipe ou princesa é estabelecida no momento do nascimento. Mas sua experiência dessa realeza se desenvolve gradualmente conforme cresce e aprende a exercer seus privilégios e responsabilidades. Da mesma forma, no momento em que você creu em Jesus, tornou-se filho de Deus com todos os direitos e privilégios dessa posição. Mas aprender a viver na plenitude dessa realidade é um processo que dura a vida toda. E é por isso que o Espírito Santo foi enviado, para nos ensinar quem somos em Cristo, para nos lembrar das nossas vitórias quando nos sentimos derrotados, para nos fortalecer nas nossas fraquezas, para nos guiar no caminho da maturidade espiritual. A água que brotou do lado de Jesus representa exatamente isso. A presença constante do Espírito Santo na sua vida, trabalhando para transformar sua experiência até que ela corresponda à sua posição, renovando sua mente para que pense como vencedor, fortalecendo seu coração para que sinta como filho amado, capacitando sua vontade para que escolha como herdeiro do reino. E aqui está uma das verdades mais libertadoras que você pode descobrir. Você não precisa esperar se sentir vitorioso para viver como vencedor. Você vive como vencedor para se sentir vitorioso. Você não espera ter fé para agir com fé. Você age com fé para que sua fé seja fortalecida. É como aprender a andar. Uma criança não espera saber andar perfeitamente para dar os primeiros passos. Ela dá os primeiros passos para aprender a andar perfeitamente. E mesmo quando cai, levanta e tenta novamente, porque sabe instintivamente que foi feita para andar, não para engatinhar para sempre. Da mesma forma, você foi feito para viver em vitória, não para se arrastar em derrota. Foi criado para reinar na vida, não para ser dominado pelas circunstâncias. Foi chamado para ser mais que vencedor, não para ser vítima das suas próprias limitações. E quando você começa a viver nesta verdade, algo extraordinário acontece. Você não apenas muda, mas se torna agente de mudança na vida de outras pessoas. Sua vitória não é apenas pessoal. Ela se torna inspiração e encorajamento para todos que estão ao seu redor. É impossível alguém experimentar genuinamente o poder do sangue e da água de Jesus e não transbordar esse poder para outros. É impossível ser verdadeiramente curado e não se tornar instrumento de cura. É impossível ser realmente liberto e não se tornar libertador. Isso não acontece por obrigação religiosa, mas por transbordamento natural. Quando um copo está cheio de água, qualquer movimento faz a água transbordar. Quando uma vida está cheia do amor de Deus, qualquer interação com outras pessoas faz esse amor transbordar. E aqui está algo maravilhoso. Deus não usa apenas suas qualidades para abençoar outros. Ele usa também suas fraquezas superadas, suas feridas curadas, suas derrotas transformadas em vitórias. Ele usa todo o seu histórico, inclusive as partes que você gostaria de esquecer,
para mostrar o poder da sua graça. É como um vaso que foi quebrado e depois restaurado com ouro nos lugares das rachaduras. As marcas das quebras não são escondidas, elas se tornam a parte mais bela do vaso. Suas cicatrizes espirituais, curadas pelo sangue de Jesus, podem se tornar as partes mais poderosas do seu testemunho. A pessoa que foi liberta do vício pode ajudar outros viciados de uma forma que alguém que nunca passou por isso jamais conseguiria. A pessoa que foi curada da depressão pode consolar outros deprimidos com uma compaixão que só quem passou por isso possui. A pessoa que experimentou o perdão divino após um grande erro pode estender perdão a outros de uma forma que transforma vidas. Suas maiores derrotas, redimidas pelo sangue de Jesus, podem se tornar suas maiores vitórias. Seus momentos mais sombrios, iluminados pela água viva do Espírito Santo, podem se tornar faróis de esperança para outros que estão perdidos na escuridão. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de se esconder das suas próprias histórias. Precisa parar de ter vergonha do que Jesus já perdoou. Precisa parar de minimizar o que Deus já transformou em testemunho de poder. Não estou dizendo que você deve sair por aí contando todos os detalhes da sua vida para qualquer pessoa. Estou dizendo que você precisa parar de viver como se ainda fosse a pessoa que era antes de encontrar Jesus. Precisa começar a viver na identidade que o sangue derramado na cruz conquistou para você. Você é perdoado. Não parcialmente perdoado, esperando que Deus mude de opinião. Completamente perdoado, de uma vez por todas, para sempre. O sangue de Jesus não precisa ser derramado novamente toda vez que você falha. Foi derramado uma vez e tem valor eterno. Você é renovado, não ocasionalmente renovado, dependendo do seu desempenho. Constantemente renovado pela água viva que flui do trono de Deus diretamente para a sua vida. Cada dia é uma nova oportunidade de experimentar a frescura da vida abundante. Você é amado, não condicionalmente amado, baseado no que faz ou deixa de fazer. Incondicionalmente amado, porque Deus decidiu te amar antes mesmo de você existir. Esse amor não aumenta quando você acerta e não diminui quando você erra. É constante, imutável, infinito. Você é aceito, não porque se tornou aceitável, mas porque Jesus se tornou aceitável em seu lugar. Não porque conquistou a aprovação divina, mas porque recebeu a aprovação que Jesus conquistou. Deus não apenas tolera sua presença, Ele se deleita em você. Você é capacitado, não através das suas próprias forças, mas através do poder do Espírito Santo que habita em você. Não para fazer coisas pequenas e insignificantes, mas para realizar os propósitos eternos de Deus. Você tem dentro de si o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você é seguro, não porque o mundo ao seu redor é seguro, mas porque está nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Não porque nada de ruim pode acontecer, mas porque até as coisas ruins podem ser transformadas em bem por um Deus que te ama. Você tem propósito, não um propósito vago e indefinido, mas um propósito específico que foi planejado antes da fundação do mundo. Não apenas para sua própria realização, mas para a glória de Deus e o bem de outras pessoas. Sua vida tem significado eterno. Você tem esperança. Não apenas esperança para esta vida, mas esperança eterna. Não apenas esperança de que as coisas vão melhorar, mas esperança de que tudo vai terminar bem. Porque você conhece o final da história e sabe que os justos vencem. E quando você começa a viver conscientemente nessas verdades, quando permite que elas saiam da sua cabeça e desçam para o seu coração, quando deixa que elas transformem não apenas o que você sabe, mas como você vive, então você experimenta o que a Bíblia chama de vida abundante. Não vida abundante apenas em bens materiais, embora Deus possa abençoá-lo materialmente também, mas vida abundante em paz que excede todo entendimento. Vida abundante em alegria que independe das circunstâncias. Vida abundante em amor que transborda para todos ao redor. Vida abundante em propósito que dá sentido a cada dia. Esta é a vida que o sangue e a água de Jesus conquistaram para você. Esta é a herança que está disponível a partir do momento em que você decide recebê-la pela fé.
Esta é a realidade espiritual que pode transformar completamente sua experiência terrena. Mas talvez você esteja pensando: isso parece bom demais para ser verdade. Como posso ter certeza de que isso realmente se aplica à minha vida específica, às minhas circunstâncias particulares? A resposta está no próprio caráter de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele fez por uma pessoa, está disposto a fazer por qualquer pessoa que se aproxime dele com fé. O sangue de Jesus não foi derramado apenas para alguns privilegiados, mas para toda a humanidade. A água da vida não está disponível apenas para os super espirituais, mas para qualquer um que tenha sede. A única diferença entre você e as pessoas que já estão experimentando plenamente essas realidades não é que Deus as ama mais. É que elas simplesmente creram mais completamente, renderam-se mais integralmente e passaram a viver mais conscientemente na verdade de quem são em Cristo. E você pode fazer a mesma escolha hoje, neste exato momento. Não precisa esperar se sentir mais digno, mais preparado, mais espiritual. Precisa apenas decidir acreditar no que Deus já disse sobre você e começar a viver como se fosse verdade. Porque é verdade. Cada palavra que Deus falou sobre quem você é em Cristo é absolutamente verdadeira. Cada promessa que Ele fez sobre sua vida é completamente confiável. Cada declaração sobre seu futuro é totalmente garantida pelo sangue e pela água que brotaram do coração partido de Jesus. Sua história não termina nas suas falhas do passado. Ela começa na cruz onde Jesus morreu por você. Sua identidade não é definida pelos erros que cometeu, mas pela obra perfeita que Jesus completou. Seu futuro não é determinado pelas suas limitações atuais, mas pelo poder ilimitado do Espírito Santo que vive em você. E quando você realmente compreende isso, quando essa verdade se torna mais real para você do que suas circunstâncias visíveis, então você experimenta algo que pode parecer sobrenatural para quem está olhando de fora, mas que é completamente natural para quem vive na dimensão espiritual. Você começa a viver em vitória independentemente das suas circunstâncias. Não porque as circunstâncias não importam, mas porque você encontrou algo mais poderoso do que as circunstâncias. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você descobriu recursos que são maiores do que qualquer problema. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque você fica mais forte. E essa força não vem do seu próprio caráter ou determinação. Vem do sangue de Jesus, que removeu toda a condenação da sua vida, e da água do Espírito Santo, que renova constantemente sua força interior. É uma força que pode aumentar, mesmo quando você fisicamente está fraco, uma paz que pode crescer, mesmo quando as circunstâncias são caóticas, uma alegria que pode florescer, mesmo quando a vida é difícil. Esta é a vida que Jesus conquistou para você quando permitiu que aquele soldado perfurasse seu lado e saíssem sangue e água. Esta é a realidade espiritual que se torna disponível no momento em que você para de tentar conquistá-la por esforço próprio e decide simplesmente recebê-la como presente imerecido, mas graciosamente oferecido. Você não precisa de mais fé para experimentar isso. Você precisa apenas usar a fé que já tem. Você não precisa de mais conhecimento bíblico para viver isso. Você precisa apenas aplicar o conhecimento que já possui. Você não precisa ser mais santo para merecer isso. Você precisa apenas aceitar que Jesus já foi santo em seu lugar. O sangue foi derramado. A água brotou. O preço foi pago. A vitória foi conquistada. A vida abundante foi garantida. Tudo o que resta é você tomar posse daquilo que já é seu por direito conquistado no Calvário. E quando você fizer essa escolha, quando decidir viver conscientemente como vencedor em Cristo, quando permitir que essas verdades transformem não apenas seu entendimento, mas sua experiência diária, então você se tornará uma prova viva do poder transformador do sangue e da água de Jesus. Sua vida se tornará um testemunho silencioso mas poderoso de que Deus ainda faz milagres. Suas atitudes se tornarão um convite para outros experimentarem a mesma graça que transformou você. Sua paz se tornará um oásis para pessoas sedentas de esperança. Sua alegria se tornará um farol para pessoas perdidas na escuridão. Esta é a vida para a qual você foi chamado. Esta é a identidade que foi conquistada para você. Este é o propósito que dá sentido à sua existência.
E tudo isso flui diretamente do coração partido de Jesus, através do sangue que justifica e da água que santifica, até chegar ao seu coração que agora pode bater no ritmo da eternidade. E aqui, chegamos ao final de uma jornada que, na verdade, é apenas o começo de tudo. Porque quando você compreende verdadeiramente o significado daquele sangue e daquela água que brotaram do coração partido de Jesus, quando permite que essa revelação penetre não apenas sua mente, mas transforme completamente seu coração, você percebe que não está apenas terminando de ouvir uma mensagem. Está sendo convidado a começar uma vida inteiramente nova. Vamos relembrar juntos o caminho que percorremos. Começamos com uma pergunta simples sobre o que realmente aconteceu quando o soldado perfurou o lado de Jesus. Descobrimos que não foi apenas um detalhe médico interessante registrado por João, mas a prova física mais poderosa do amor divino que já existiu. Aquele sangue e aquela água não eram substâncias comuns. Eram os elementos da nossa salvação, da nossa renovação, da nossa vitória eterna. O sangue representava o preço completo, final e suficiente pelos nossos pecados. Não um pagamento parcial que precisaríamos complementar com nossas obras, mas o pagamento total que nos deu acesso direto ao coração do Pai. Cada gota derramada carregava em si a declaração de que somos perdoados, aceitos, amados incondicionalmente. A água representava a vida nova que nos é oferecida através do Espírito Santo. Não apenas perdão pelos erros do passado, mas renovação constante para o presente e esperança garantida para o futuro. A fonte que nunca seca, o poço que jamais se esvazia, a vida abundante que Jesus prometeu. Vimos como esse sangue e essa água têm poder para alcançar e curar as feridas mais profundas do coração humano. As feridas do abandono, da rejeição, da traição, da culpa, da perda, do medo, da solidão. Descobrimos que Jesus conhece intimamente cada uma dessas dores, porque as experimentou de forma ainda mais intensa na cruz. E por isso seu sangue pode curar, e sua água pode renovar, até mesmo aquilo que parecia incurável e irrenovável. Chegamos então à compreensão de que a cruz não foi uma derrota disfarçada de vitória, mas a maior vitória da história disfarçada de derrota. Que no momento em que Jesus morreu, na verdade estava nascendo uma nova era de esperança, de vida, de possibilidades infinitas para todo aquele que crê. Que aquele sangue e aquela água nos fizeram não apenas perdoados, mas vencedores. Não apenas salvos, mas capacitados. Não apenas aceitos, mas empoderados. E agora, ao chegarmos ao fim desta conversa, precisamos fazer uma pergunta fundamental. O que você vai fazer com essa revelação? Como sua vida vai mudar a partir da compreensão de que você foi amado ao ponto de Deus literalmente quebrar seu coração por você? Porque uma revelação dessa magnitude não pode ser recebida passivamente. Ela exige uma resposta. Não uma resposta religiosa cheia de promessas difíceis de cumprir, mas uma resposta genuína do coração. Uma decisão de viver de acordo com a realidade de quem você realmente é em Cristo. Talvez essa resposta comece com gratidão. Gratidão pura, simples, genuína por tudo o que Jesus fez. Não gratidão performática que tenta impressionar outras pessoas, mas gratidão íntima que brota espontaneamente de um coração que compreendeu a magnitude do amor recebido. É a gratidão de quem estava perdido e foi encontrado. De quem estava ferido e foi curado. De quem estava morto espiritualmente e recebeu vida nova. De quem não merecia nada e recebeu tudo. Essa gratidão não é um dever a ser cumprido, é um privilégio a ser desfrutado. E dessa gratidão naturalmente nasce a entrega. Não uma entrega forçada por medo ou obrigação, mas uma entrega espontânea, motivada pelo amor. É como alguém que recebe um presente tão maravilhoso que não consegue fazer outra coisa senão se dedicar inteiramente a quem lhe deu o presente. Jesus não está pedindo sua vida porque precisa dela. Ele está oferecendo você a oportunidade de participar do propósito mais grandioso que existe. Fazer o amor de Deus conhecido no mundo através da sua própria vida transformada. E aqui está algo maravilhoso sobre essa entrega. Ela não diminui você, ela completa você. Não limita sua liberdade, ela expande suas possibilidades.
Não reduz seus sonhos, ela os eleva a uma dimensão eterna. Quando você entrega sua vida a Jesus, não perde sua identidade. Você descobre quem realmente foi criado para ser. Mas talvez você esteja pensando: eu quero responder a esse amor, mas tenho medo de não conseguir viver à altura. E se eu falhar? E se eu decepcionar a Deus? E se eu não for forte o suficiente para corresponder a tanto amor? Aí aqui está a beleza da graça. Deus não está esperando que você seja perfeito para te amar. Ele te ama para que você possa se tornar tudo aquilo que Ele sonhou quando te criou. Seu amor não é condicional ao seu desempenho. Seu desempenho é consequência natural do seu amor. É como uma criança que está aprendendo a andar. Os pais não param de amar quando ela cai. Eles a ajudam a se levantar, a tentar novamente, a crescer no processo. Da mesma forma, Deus não para de te amar quando você tropeça. Ele te levanta, te encoraja e continua te capacitando para a caminhada. O sangue de Jesus não precisa ser derramado novamente toda vez que você falha. Ele foi derramado uma vez e tem valor eterno, poder permanente, eficácia infinita. A água do Espírito Santo não para de fluir quando você comete erros. Ela continua disponível para lavar, renovar, restaurar, quantas vezes for necessário. E quando você compreende isso, quando essa verdade se torna mais real para você do que seus próprios medos e inseguranças, então algo extraordinário acontece. Você para de viver tentando conquistar o amor de Deus e começa a viver a partir do amor de Deus. Para de se esforçar para ser aceito e começa a viver na segurança de que já é aceito. Para de tentar merecer bênçãos e começa a receber as bênçãos que já foram conquistadas para você. Essa mudança de perspectiva transforma tudo. Sua oração deixa de ser um meio de convencer Deus a te ajudar e se torna uma conversa íntima com alguém que já decidiu te amar para sempre. Sua leitura da Bíblia deixa de ser uma tentativa de descobrir regras para seguir e se torna um deleite em conhecer melhor o coração daquele que te ama. Seu serviço a Deus deixa de ser uma obrigação pesada e se torna um privilégio alegre. Seus relacionamentos deixam de ser baseados no que você pode receber e passam a ser baseados no que você pode dar. Sua vida deixa de ser uma luta constante para se provar e se torna uma celebração constante de ter sido provado amado. E quanto mais você vive nesta realidade, mais você entende que a vida cristã não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre regras, é sobre amor. Não é sobre desempenho, é sobre presença. A presença de Deus na sua vida, transformando você de dentro para fora, capacitando você a viver de forma sobrenatural, num mundo natural. É isso que o sangue e a água de Jesus tornaram possível. Não apenas salvação no céu depois que morrer, mas vida abundante na terra enquanto vive. Não apenas perdão pelos pecados passados, mas poder sobre tentações presentes. Não apenas esperança para o futuro eterno, mas propósito para os dias atuais. E quando sua vida se torna um reflexo dessa realidade, quando suas atitudes demonstram a paz que excede todo entendimento, quando suas palavras carregam a esperança que vem do alto, quando seus relacionamentos manifestam o amor incondicional de Deus, então você se torna uma prova viva do poder transformador da cruz. Você não precisa pregar sermões para evangelizar. Sua própria vida se torna o sermão mais poderoso que as pessoas ao seu redor jamais ouviram. Você não precisa forçar conversas sobre fé. Sua paz em meio às dificuldades, sua alegria independente das circunstâncias, seu amor por pessoas difíceis de amar, tudo isso desperta curiosidade natural sobre a fonte da sua força. E quando alguém perguntar sobre a esperança que há em você, você terá uma resposta simples e poderosa. Eu descobri que sou amado por Deus de uma forma que mudou completamente minha vida. O mesmo sangue que me perdoou pode perdoar você. A mesma água que me renovou pode renovar você. O mesmo amor que me transformou quer transformar você também. Mas para que isso aconteça de forma genuína e poderosa, você precisa permitir que essa verdade saia da sua cabeça e desça para o seu coração. Precisa parar de apenas conhecer sobre o amor de Deus e começar a experimentar esse amor de forma pessoal e profunda. E a melhor forma de fazer isso é através da oração. Não orações decoradas ou fórmulas religiosas, mas conversas honestas, íntimas,
vulneráveis com aquele que quebrou seu coração por amor a você. Conversas onde você pode ser completamente transparente sobre suas lutas, seus medos, seus sonhos, suas gratidões. É na intimidade da oração que o sangue de Jesus se torna real para você. É ali que você experimenta pessoalmente o perdão que ele conquistou. É ali que a água do Espírito Santo se torna viva para você. É ali que você experimenta a renovação que ele oferece. E é exatamente isso que eu quero fazer com você agora. Quero te conduzir numa conversa íntima com Jesus, onde você pode expressar sua gratidão pelo sangue derramado, sua necessidade da água renovadora, sua entrega ao amor que transformou sua vida para sempre. Então respire fundo, aquiete seu coração e permita que estas palavras sejam a expressão genuína da sua alma diante daquele que te ama incondicionalmente. Jesus, eu me aproximo de você neste momento com um coração cheio de gratidão e admiração. Gratidão por descobrir que você me amou ao ponto de quebrar seu próprio coração por mim. Admiração pela grandeza de um amor que eu jamais poderia conquistar ou merecer, mas que você decidiu me dar gratuitamente. Obrigado pelo sangue que foi derramado por mim, sangue que pagou o preço dos meus pecados, que removeu toda a condenação da minha vida, que me deu acesso direto ao coração do Pai. Eu recebo esse perdão não porque mereço, mas porque você decidiu me perdoar. Eu aceito essa limpeza não porque sou digno, mas porque você me tornou digno. Obrigado pela água que brotou do seu lado perfurado. Água que representa a vida nova que você me oferece. A renovação constante do Espírito Santo. A fonte inesgotável de esperança e força para cada dia. Eu abro meu coração para receber essa água viva que pode transformar os desertos da minha alma em jardins florescentes. Senhor, eu reconheço que por muito tempo vivi como órfão espiritual, tentando conquistar amor que já era meu, tentando merecer a aceitação que você já me havia dado, tentando alcançar uma posição que o seu sangue já havia conquistado para mim. Hoje eu escolho viver na verdade de quem eu sou em você, filho amado, perdoado, aceito, capacitado pelo seu Espírito. Eu escolho parar de tentar me provar e começar a viver provado pelo seu amor. Escolho parar de lutar por vitórias que você já conquistou para mim. Cura, Senhor, as feridas do meu coração que por tanto tempo me mantiveram prisioneiro do passado. Que o seu sangue alcance os lugares mais machucados da minha alma. Que a sua água lave toda a amargura, todo o medo, toda a insegurança que tem me impedido de viver na plenitude que você planejou para mim. Renove minha mente para que eu pense como você pensa sobre mim. Renove meu coração para que eu sinta o que você sente por mim. Renove minha vontade para que eu queira o que você quer para mim. Faça de mim um reflexo do seu amor neste mundo sedento de esperança. Use minha história, incluindo as partes que eu gostaria de esquecer, para mostrar o poder da sua graça transformadora. Use minhas feridas curadas para trazer cura a outros feridos. Use minha experiência do seu perdão para estender perdão a quem precisa. Eu me entrego completamente a você, não por obrigação, mas por amor. Não porque tenho medo, mas porque tenho certeza do seu cuidado. Não porque sou perfeito, mas porque você me aperfeiçoa a cada dia através do seu Espírito. Que minha vida seja um testemunho vivo do poder do sangue e da água que brotaram do seu coração partido. Que minhas palavras sejam canais da sua graça. Que minhas atitudes sejam reflexos da sua paz. Que meus relacionamentos sejam demonstrações do seu amor incondicional. Obrigado por me escolher antes mesmo de eu nascer. Obrigado por me amar antes mesmo de eu te conhecer. Obrigado por me perdoar antes mesmo de eu pecar. Obrigado por preparar um futuro para mim melhor do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Eu te amo, Jesus, não com um amor perfeito, mas com um amor genuíno e grato. Eu confio em você, não porque entendo todos os seus caminhos, mas porque conhece o seu coração. Eu me rendo a você, não porque sou obrigado, mas porque é o lugar mais seguro e feliz onde posso estar. Que o seu sangue me mantenha sempre limpo, que a sua água me mantenha sempre renovado, que o seu amor me mantenha sempre seguro, que a sua presença me mantenha sempre em paz. Em seu precioso e poderoso nome eu oro, com fé, com esperança, com amor. Amém.
E agora, enquanto você se mantém neste lugar de intimidade com Jesus, eu quero que saiba de algumas verdades que podem trazer paz profunda ao seu coração neste momento. Você é completamente amado. Não há nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus por você, e não há nada que você possa fazer para diminuí-lo. Esse amor é constante como o sol, abundante como o oceano, eterno como o próprio Deus. Você é eternamente seguro. Sua salvação não depende da força da sua fé, mas da fidelidade daquele em quem você creu. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer falha sua, e o poder do Espírito Santo é maior do que qualquer fraqueza sua. Você tem propósito divino. Deus não te salvou apenas para te tirar do inferno, mas para te trazer para um propósito eterno. Sua vida tem significado. Suas escolhas têm consequências eternas. Sua história faz parte de algo infinitamente maior e mais belo. Você não está sozinho. O mesmo Jesus que morreu por você vive para interceder por você. O mesmo Espírito Santo que te convenceu do pecado agora te consola nas tribulações. O mesmo Pai que te adotou jamais te abandonará ou te desamparará. Seu futuro está garantido. Não apenas seu futuro eterno no céu, mas sua caminhada aqui na terra. Deus já preparou boas obras para você andar nelas. Já planejou encontros divinos, oportunidades sobrenaturais, bênçãos inimagináveis. O melhor ainda está por vir. E quando os dias difíceis chegarem, e eles chegam para todos nós, lembre-se de que você tem recursos sobrenaturais disponíveis. O sangue de Jesus continua falando melhor do que o sangue de Abel. A água do Espírito continua fluindo como o rio no deserto. O amor de Deus continua sendo derramado em seu coração. Quando a culpa tentar voltar, lembre-se de que o sangue de Jesus fala mais alto. Quando o desânimo tentar te dominar, lembre-se de que a água viva pode renovar suas forças. Quando a solidão tentar te convencer de que você está abandonado, lembre-se de que aquele que quebrou seu coração por amor a você, jamais te deixará sozinho. Sua jornada de fé não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Cada dia será uma nova oportunidade de descobrir mais sobre o coração de Deus. Cada desafio será uma chance de experimentar o poder do sangue e da água de Jesus. Cada vitória será uma celebração da graça que transformou sua vida. E um dia, quando esta vida terminar e você estiver face a face com Jesus, você verá as marcas dos pregos em suas mãos e a cicatriz no seu lado de onde brotaram sangue e água. E naquele momento, você compreenderá plenamente a magnitude do amor que sempre esteve disponível, mas que talvez você tenha levado uma vida inteira para entender completamente. Até esse dia chegar, viva cada momento sabendo que é profundamente amado. Cada respiração é um presente da graça. Cada novo amanhecer é uma demonstração da fidelidade divina. Cada oportunidade de amar outros é um reflexo do amor que primeiro te alcançou. O sangue de Jesus continua falando. A água do Espírito continua fluindo. O coração de Deus continua batendo de amor por você. E nada, absolutamente nada, poderá jamais separar você desse amor que é maior do que a vida, mais forte do que a morte, mais duradouro do que o tempo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja sua força nos dias difíceis. Que a esperança da glória eterna ilumine cada passo da sua caminhada terrena. Você é amado. Você é perdoado. Você é renovado. Você é vitorioso. Você é filho do Rei dos Reis. E essa é uma verdade que nem o inferno pode mudar, porque foi selada com o sangue e com a água que brotaram do coração partido do Filho de Deus. Vá em paz. Vá em alegria. Vá na certeza de que o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir.